minha gestação, ela foi muito tranquila. Até que meu esposo dizia, tu continuar desse jeito, tu tem uns 10, né? Eu dizia, fácil, porque eu queria ter 3. Mas eu tenho fácil. E eu tive uma gestação já tardia, com 36 anos, né? Então, quando, do nada, ela foi prematura, era para ter nascido dia 29 de fevereiro, e ela nasceu 31 de dezembro. Nossa! 31 E eu sou 2 de janeiro. A gente estava em Carneiros para romper ano, a família toda, eu passei mal, do nada, passei mal, e eu tive síndrome de HELP. Sim, tá. E é muito difícil. Já falar. A gente foi pesquisar, 0,7%, menos de 1% das mulheres no mundo todo tem, e só dá em mulheres de etnia branca. Pausa, pra quem gosta de cultura pop, Tayla Ayala, atriz, mulher de Renato Góes, teve síndrome de HELP. Ela tem divulgado bastante isso. E aí eu tô muito pop, vai. Vocês conhecem, 50% de mulheres que têm HELP, ela vem a óbito. Então, a probabilidade é altíssima. Jesus! De morte, né? E aí, sei que eu não sabia nem o que era HELP. E o que é que ligou o alerta? No último mês, né, em dezembro, que eu fiz o pré-natal, porque ia viajar, a minha obstetra disse que estaria no cruzeiro na Suíça. Putz. E aí eu disse, não, mas tá tudo bem. Não vai acontecer. Não vai acontecer A minha nada. gestação tá ótima. Tá ótima. Sendo que eu tinha percebido, e aí quando ela me pediu para eu pesar, eu engordei de novembro para dezembro 9 quilos. Então eu estava muito inchada. Eu estava irreconhecível. Muito inchada mesmo. E ela disse, faça drenagem. Sem que era muito, você não tem noção. E ela não desconfiou que poderia ser alguma coisa diferente. E ela era uma pessoa altamente conceituada na área. Já ouvi casos assim também, viu? De obstetrícia, tá? E aí, beleza. Aí eu passei mal, fui socorrida, tinha tido 2 acidentes, enfim, não tinha SAMU para me trazer, né? Ambulância para trazer, porque tinha tido acidente de carro, já 2 tinham morrido, enfim. Ave Maria. Caos de final de ano, né? Sim. E aí, mas o meu passar mal era como se fosse um sentimento de azia. Mas não era nada. Uma queimação. Uma queimação. Aí, como eu estava grávida, eu vou num posto. E aí, quando eu estava tomando a medicação, devia ser um Buscopan na vida, porque eu estava gestante, né? E aí, o médico passou e fez, você tá sentindo alguma coisa? E aí, passou, eu fiz, não, ainda continuo. Aí, ele deve ter dado outra dosagem, não sei de quê. Não, mas eu não tô dizendo que teve erro médico, não. E aí, eu precisei ir no banheiro, porque me deu a vontade novamente. E aí, quando eu sentei na cadeira, eu tava tomando o soro sentada, né? Que era um postinho. E aí, antes de terminar, eu tinha dito, a minha madrasta fez, quando terminar, eu vou para Recife. Ela, tu vai para Recife? Eu falei, vou para Recife. Sem que isso não era 31, era 30 ainda de dezembro. E aí, beleza, tava aguardando. Aí, minha vista começou como estrelinha. Aí eu fazia assim, abria o olho, Jesus. fazia assim, eu fazia... Já tô nervosa. Minha vista tá assim. Aí minha mãe, deixa eu aferir tua pressão. E eu, super tranquila. Eu, tá. Quando aferiram 29, Nossa. 24 por 19, os médicos enlouqueceram. Mas até então, achei que era uma eclâmpsia. E acho que o Papai do Céu dá demência a gente, né? Eu tava parecendo que eu tava no spa. Bem tranquila e serena. Quando eu cheguei aqui, no hospital em Recife, aí eu descobri que só vai médico na ambulância quando há o risco de vida do paciente. E tinha ido um com você. E tinha vindo E você médico, não sabia. Não sabia. Tá vendo que a ignorância às vezes é uma benção? E aí, ele veio, tudo mais, e eu achei, bebê, que médico humano. Que médico humano. Bobinha, sabe de nada, inocente. E aí, quando eu cheguei aqui, fui atendida pela emergência, né? A obstetrícia de emergência, e disse, a gente vai fazer o exame para saber se você vai dar continuidade na gestação aqui no hospital ou em casa. Beleza. E aí, fiz os exames, passou o tempo. E veja, e era uma gestação tranquila.
Sendo que se houvesse um mecanismo de identificar, porque para mim não é normal um paciente engordar, porque não era inchaço. A princípio, achava que eu tinha engordado 9 quilos e ser uma coisa normal, digamos assim, né? Comum. Ao meu ver, não deveria ser, né? E foi tratado normalmente. Então, poderia ter atuado antes. Exato. E aí, só para concluir, chegou a médica, né, de plantão. Acho que meu esposo estava lá de fora, cochilando, alguma coisa assim. Sim. E aí, eles usam esse mesmo termo. Eu fiz, olha, o exame saiu e você tem síndrome de HELP. E aí, o que é síndrome de HELP? Help me! Eu não sei o que é isso. E é como se fosse uma eclâmpsia bem mais avançada, mas ela atinge vários órgãos e pega o seu sistema imunológico também. E aí, a solução é tirar o bebê. Porque eles não dizem fazer o parto. Eles não usam. A palavra tirar o bebê. Tirar o bebê. Para o parto se chama tirar o bebê. E aí eu, certo, mas tem alguma sequela? Ela fez, não existe nada que demonstre isso, ela só vai ser prematuro. E aí eu fiz, mas vai tirar agora, ela agora, eu agora, ela agora, eu agora, ela agora. Aí chega meu esposo todo desorientado, eu falei, o que foi? Ela fez, não, porque a gente vai precisar tirar o bebê. Mesmo assim. Quanto tempo antes da data prevista? 2 meses, né? 2 Faltava meses. um dia, foi Prematuro, né? 31 semanas e 6 dias. Faltava um dia para ser 32 semanas. E aí, mas mesmo assim, eles ainda consideravam como prematuro. E aí, a solução era tirar aí. Aí, meu esposo, agora? Aí veio, agora eu faço o quê? Limpa pessoal, porque tava todo mundo na praia. E aí, de fato, quando tirou, minha filha nasceu, ela nunca teve nada. Ela só ficou na neonatal, na incubadora, só para ganhar peso. Não precisou de oxigênio, não precisou de nada. Eu que fui lá em Papai do Céu, pedi a benção, beijei a mão dele e voltei. Jesus. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele atingiu a minha pressão. Eu ia virar paciente hipertensa. Eu estava com a hemoglobina baixando, tanto que eu precisei fazer transfusão de sangue. Eles precisaram fazer uma ressonância porque queria entender para onde estava indo o sangramento, porque quando a hemoglobina baixa é sinal de hemorragia. E eu não sangrei depois do parto, eu não menstruei depois do parto, esse sangue estava indo para onde? E aí, e depois eu fui lembrando de algumas coisas, por exemplo, assim, de algumas situações. Quando eu fui fazer o parto, a médica, mandaram meu esposo ficar preparado, mas ele não entrou no parto. Naquele momento que eu estava sendo preparada. E eu perguntei, meu marido vai poder entrar? Aí fez, chama o marido vai poder entrar. Sem que não era por causa disso. Eles estavam eles aplicaram anestesia, eles primeiro aplicaram anestesia e queria ver se eu estava tendo hemorragia, porque se na hora que aplicasse a anestesia e saísse sangue, ele não ia poder entrar porque ia precisar estar atuando mais comigo do que com o esposo. E aí, quando ela aplicou, ficou todo sequinho, não teve sangramento, não teve nada, porque você não consegue ter coagulação. Tirar a pessoa paciente hipertensa, porque eles, olha, no mínimo 6 meses. Nossa. Eu tive alta do hospital tomando 6 medicações para pressão. E assim, os médicos achavam que eu estava mentindo para poder receber alta, porque eu não sentia nada, eu não sentia tontura, não sentia nada. E aí eles achavam que eu estava escondendo. E assim, às vezes eu estava de repouso, assistindo, e o pico de pressão, 23. Eles aplicavam a medicação, 30 minutos depois voltava de novo, até regularizar. E aí fez, olha, provavelmente você vai virar hipertensa. Eu, tá certo, só passei 1 mês. Foi tirar todas as medicações e tudo mais. Depois que eu fiz também a transfusão de sangue. Mas assim, e aí quando eu recebi alta, o médico que ficava mudando de plantão em plantão, quando alguém ia fazer alguma coisa, mudava o plantão. Caramba. E aí um dos médicos que foi assim, o que mais atuou nessa questão, ele disse, todas as minhas pacientes que tiveram HELP, todas faleceram. Nossa. Ai, que dor no peito. Todas.